Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho por que minha vida mudou depois que eu conheci a projeção astral. E eu vou explicar tudo pra vocês aqui. Primeiramente, eu quero falar que eu tenho esses lances projetivos desde quando eu era mais novo, né? Só que eu nunca entendi do que se tratava. Eu literalmente passei a minha vida toda morrendo de medo daquele fenômeno que acontecia comigo, que era a famosa catalepsia projetiva. E aqui eu vou explicar o que seria a catalepsia projetiva. É quando você se acorda, você percebe que está paralisado, você consegue ver o ambiente, tenta falar e não sai nada da sua voz, você escuta a sua voz dentro do seu pensamento. Quando eu era mais novo, eu ficava meio que tentando gritar, chamando meus familiares, né? Eu dormia num quarto vizinho do da minha mãe, eu ficava meio que tentando gritar, chamando ela e... Assim, você acha que tá chamando, né? Mas são só pensamentos, né? São só... Você tá falando ali com a sua mente, né? Você tá chamando a pessoa com a sua mente. E eu não sabia disso, óbvio. Tipo, eu ficava apavorado, achava que eu tava, sei lá, eu tentei imaginar diversos tipos de coisas durante a minha vida toda. Pensei, mais recentemente, eu descobri a projeção astral tem cerca de 3 anos, mais ou menos. Mas antes disso, eu pensava que era algo psicológico. E, cara, pô, ao mesmo tempo que eu pensava que era algo psicológico, eu ficava, pô, mas não tem como é que acontece isso e aquilo, né? E aí eu vou explicar pra vocês tudo isso aqui. O que é que acontece? O que é que acontecia comigo, né? Primeiro eu vou falar pra vocês por quanto tempo eu tive isso. Bom, eu tenho hoje 27 anos, então pelo menos até os meus 23, 24 anos eu não fazia ideia do que era esse fenômeno que acontecia comigo. E como eu disse, sempre era apavorante pra mim, né? Tipo, era uma coisa que me incomodava, eu morria de medo. Eu usava técnicas para não ficar fora do corpo, né? Porque na minha cabeça, aquilo ali era, sei lá, cara, eu pensava, como eu já fui cristão, muitas pessoas, principalmente da minha família, quer dizer, grande maioria da minha família, acho que 99% é cristã, e colocava muita pilha na mente, né? Dizia que era o diabo, dizia que, pô, dormiu sem rezar, é a pisadeira, é o pesador, cada um que falasse um nome diferente para esse fenômeno que acontecia, que já sabemos que são fenômenos normais, que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Você pode nunca ter acordado paralisado, mas provavelmente você sai do corpo inconsciente, né? Obviamente, tem um mito que as pessoas acham que todo mundo sai do corpo e vai pro astral, né? Ali vai para os planos espirituais. Tem aí na doutrina espírita o nosso lar, que ficou muito popular aqui no Brasil. E a galera acaba achando que quando você sai do corpo, você vai para o nosso lar. Mas o que que acontecia? Eu ficava lá paralisado, ficava chamando, ficava apavorado. Quando você vai ficando grande, você não chama mais sua mãe, né? Porque o que que acontecia? Vou dar um relato aqui de uma das vezes que aconteceu comigo. Simplesmente acordava lá, paralisado, né? Vamos supor que nessa época eu já não chamava mais minha mãe, né? E aí acordava paralisado e o que que acontecia? Olhava o ambiente do quarto assim. Tinha uma coisa que acontecia no meu ouvido que era tipo um zumbido, né? E era um zumbido muito irritante, cara. Era tipo um barulhinho que eu não consigo nem reproduzir aqui pra dizer pra vocês. Mas toda vez que eu me encontrava, né, com aquela situação paralisado que eu via o ambiente, eu ficava ouvindo um baita zumbido no ouvido, né? Tem diversas explicações pra isso, acho que não cabe nesse vídeo aqui colocar isso, talvez um estudo mais aprofundado que eu fizer um mapa mental e tudo direitinho. Aqui eu tô falando mesmo da minha mente, né? Coisas que são relatos, então é mais fácil pra mim fazer esse tipo de conteúdo. E ficava ouvindo esse zumbido e isso também me desesperava, né? Eu ficava, pô, o que é isso que tá acontecendo, sabe? Eu não conseguia, né? Eu literalmente não tinha resposta pra aquilo. E vocês já vão entender o porquê o título do vídeo, Minha Vida Mudou Depois de que eu conheci a projeção astral. Então, cara, eu sinceramente tinha todas as semanas essa paralisia. Sempre ficava paralisado, sempre ficava paralisado. Tentava falar, cara, desenvolvi técnicas pra sair da paralisia, né? Eu movimentava o meu dedinho assim, fazia uma força imensa. E o que é que acontece? Quando a gente faz essa força, isso eu já descobri depois de estudar, né, nos últimos anos, que o nosso corpo, ele dispara adrenalina
o que é que acontece? O nosso cordão de prata, ele dá um repuxão e traz o seu corpo de volta para o corpo físico, né? Seu corpo espiritual volta para o corpo físico. E essa paralisia, ela acontece justamente porque quando você vai dormir, né? As ondas mentais ali, elas baixam, né? E quando elas baixam, você fica relaxado, você entra em um estado de sono mais profundo, e aí o seu corpo espiritual, ele fica sobre o seu corpo carnal, né? Você fica dentro da sua aura ali, né? Nós temos uma aura, eu não lembro exatamente qual o perímetro da aura, o Wagner Borges costuma sempre citar isso, mas, cara, eu não tô lembrando agora aqui pra citar pra vocês qual é o perímetro da aura ali no seu quarto, né? Então, envolve também todos os lances de chakra. O cordão de prata, ele fica geralmente na nuca, né? Então, vai da nuca do seu corpo espiritual pra nuca do seu corpo carnal. Qualquer reação, qualquer zoada que fizer no seu quarto, você meio que é repuxado, né? Recentemente, eu tive uma projeção que eu vi o ambiente assim, né? Eu vi minha esposa, inclusive, e ela relatou pra mim depois eu falei pra ela que eu tava paralisado, né? O que é que acontece? Eu estava fazendo movimentos estranhos. Ela disse que minha respiração ficou mais rápida. Porque, vou dizer pra vocês, galera, mesmo estudando, a paralisia, ela ainda é uma coisa que é difícil de se acostumar, né? É bem difícil de se acostumar porque é uma sensação que não é tão legal. É tanto que se você for perguntar pra pessoas que já tiveram, elas vão relatar como um terror. E era o que eu sentia, né? E é difícil também quando você tá paralisado, sua consciência, ela tá 100%. É bem difícil ela ficar no 100%, né? Depende muito do que você comeu antes de dormir, de como você tá com a mente naquele momento, de como é que tá a sua vida naquele momento. Então, são vários fatores que vão influenciar numa projeção, né? Numa paralisia. A paralisia, ela antecede a projeção. Ou seja, se você ficar paralisado e ficar parado, ficar quietinho ali esperando, provavelmente você vai sim ou não entrar no plano espiritual, ou você vai acabar vendo alguma entidade, tá? Você me pergunta, você já viu? Já vi, tá? Porém, vou deixar para outro momento para fazer, sei lá, em relatos, né? Tem alguns relatos até bem interessantes que eu cheguei a anotar e tudo mais nos últimos anos. Eu não tenho sempre, tá? É difícil acontecer comigo, por incrível que pareça. Depois que eu comecei a estudar, eu parei de ter paralisia do sono, cara. É incrível, é incrível. Parei de estudar e, tipo, agora eu quero ter a paralisia e eu simplesmente não tenho, né? E minha vida mudou porque eu passei, finalmente, a saber do que se tratava aquele fenômeno. Não, agora sim, eu sabia que não era mais um demônio pisando em cima de mim, ou que era um monstro em cima de mim, ou que era coisa da minha cabeça, que era coisa psicológica. Descobri uma literatura enorme. A primeira pessoa que eu descobri dessa área foi o Wagner Borges, e a partir daí eu abri muito os meus olhos, comecei a ler bastante, comprei o livro dele, vi muitas palestras dele. E, cara, o Wagner Borges, ele é aquele cara que ele fala com a naturalidade, né? Ele fala, tipo, numa leveza que realmente você vê que é de coração aquilo, né? Tem poucas pessoas que eu acompanho em relação à projeção astral. Tem também o Saulo Calderon. Tem o mais famoso do Brasil, se chama Valdo Vieira. Já desencarnou, inclusive. Porém, eu nunca parei para ler, né, o Conscienciologia. Ele fez até um estudo muito grande e muito importante para o lance de projeção astral. Inclusive, para as pessoas mais céticas que querem começar o estudo através da Conscienciologia, tem algo mais, vamos falar assim, algo mais técnico. Eu acho que o Wagner Borges e o Saulo, ele traz algo mais humano, né? O Valdo Vieira, ele foi para aquela parte mais... como é que eu posso me expressar? Ficou mais... para uma forma mais estudiosa da coisa ali. Não que o Saulo Calderon e o Wagner Borges não sejam estudiosos, né? Acho que eu coloquei a palavra errada, né? Mas acho que deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis falar. E a minha vida mudou depois de que eu conheci a projeção astral, porque eu simplesmente agora despertei a consciência, né? Posso usar essa palavra, né? Agora eu tenho lucidez do que acontece comigo quando eu fico paralisado, e isso abriu meus horizontes também para estudar muitas outras coisas que, desde que eu iniciei meus estudos, cara, eu só tenho aprendido coisa boa, né? Então eu estudei
Eu estudo sobre livros de ocultismo, eu estudo livros de projeção astral, espiritismo, umbanda, budismo. Comprei livros sobre todos esses temas, né? Fiz parte de uma ordem esotérica chamada Rosa Cruz. Hoje eu não faço mais parte porque eu não estava conseguindo lidar com as monografias, né? Por causa do trabalho, da rotina, eu disse, não, eu vou pausar aqui por enquanto e eu não vou... vou ficar em pausa, né? Talvez futuramente eu volte. Bom, esse é o meu relato. Esse canal aqui, eu tô postando pouco vídeo, mas é porque realmente a demanda de outros canais meus... Eu tenho muitos outros canais, né? E acaba que eu não tenho tanto tempo. E esse canal aqui é mais pra relatar pra vocês coisas da minha vida, principalmente da minha vida espiritual. Ensinar algumas coisas para as pessoas que talvez tenham medo de projeção astral, ou sei lá, outros temas, como eu já fiz aqui, por exemplo, desmistificando o Baphomet. Se você quiser ver, vai estar passando aqui no card para você ver o vídeo que eu fiz do Baphomet, que ficou bem interessante. Eu espero que vocês se inscrevam nesse canal, deixem o like, interajam comigo nos comentários. A gente se vê aí no próximo vídeo.